Tá em dúvida do que comprar para começar a vender os seus brigadeiros? Hoje eu vou te mostrar todos os utensílios básicos para começar, sem precisar gastar muito dinheiro desnecessário. E no final eu vou te dar algumas dicas de utensílios opcionais que vão te ajudar a deixar esses brigadeiros ainda mais perfeitos. Então fica até o final e já deixa o like aqui no vídeo. O nosso primeiro utensílio e o mais importante de todos é a panela. E a característica principal dessa panela vai ser o fundo grosso. Bom, mas tu pode estar se perguntando, por que tem que ser com fundo grosso? Se a panela tiver uma camada muito fina aqui no fundo, o calor do fogo vai aquecer demais só o centro da panela. Então o brigadeiro vai começar a queimar aqui no meio e nas bordas não. E aí vai formar aqueles gruminhos da massa. Já com uma panela grossa, o calor vai se dissipar muito melhor entre toda a panela e o brigadeiro vai cozinhar por igual. Mas se tu não tem como investir em uma panela de fundo grosso agora, não quer dizer que não dá para fazer uma receita de brigadeiro. Mas tu vai ter que sempre ter muito mais cuidado e trabalhar em fogo baixo. Só que a gente sempre tem que ter o pensamento de que quanto mais uma massa demorar para cozinhar, mais ela vai cristalizar. Cozinhando no fogo baixo é isso que vai acontecer. Então a longo prazo é interessante pensar na compra dessa panela de fundo grosso. Bastante gente também tem dúvida se precisa ser uma panela antiaderente. E isso não é obrigatório, só que tem as vantagens e as desvantagens também. E qual que é a vantagem e o lado bom da panela antiaderente? Quando a gente está trabalhando com uma panela antiaderente, principalmente no início, vai ser mais fácil de acertar o ponto da nossa massa, porque esse brigadeiro ele vai desgrudar com mais facilidade do fundo da panela. Já na panela de alumínio ou inox, se tu não mexer muito bem todos os pontos da panela, pode ser que acabe grudando e queimando o teu doce. Mas como o brigadeiro tem bastante gordura, se torna um pouquinho mais difícil de grudar mesmo sendo na panela de alumínio ou de inox. E qual que é a maior desvantagem de uma panela antiaderente? Com o uso diário e o calor nessa panela, o revestimento dela pode começar a riscar ou até mesmo descascar. Se o revestimento da panela descascar, ela pode acabar soltando alguns resíduos tóxicos no teu doce. Então tu vai ter que descartar tanto a massa quanto a panela na hora que isso acontecer. Então quando tu for considerar comprar uma panela antiaderente, opta sempre por uma panela com revestimento cerâmico, como é a minha, por exemplo, ou alguma que tenha um teflon com alta resistência, porque aí não vai descascar. Então aqui, quais têm que ser as considerações? Primeiro, uma panela de fundo grosso. Segundo, se quiser comprar antiaderente, cuidado com a qualidade da panela que tu escolher. Escolha uma com uma boa qualidade. Senão, a durabilidade dessa panela vai ser muito baixa e logo tu vai ter que trocar e fazer um novo investimento. Mas se tu estiver optando agora por custo-benefício, uma panela de alumínio batido, por exemplo, é uma boa opção, porque além dela ter um preço bem acessível, também vai durar quase que a vida toda. E se tu souber usar a quantidade certa de gordura em uma receita de brigadeiro, o brigadeiro não vai grudar nessa panela. E me conta aqui nos comentários se tu já acabou queimando o brigadeiro por causa da panela que usou. O nosso segundo item indispensável é uma espátula de silicone. Só com uma espátula de silicone a gente vai conseguir raspar todos os cantinhos da panela e não deixar o brigadeiro nem grudar e nem queimar. Além de que também na hora que a gente colocar no pote ou no plástico filme, não vai ter nenhum desperdício de massa. E quando tu for comprar, separa essa espátula só para usar nos brigadeiros. Porque se tu acabar cozinhando outras coisas, tipo salgados com essa espátula, é possível que fique o cheiro ou até mesmo o gosto do alimento, mesmo que tu lave bem. Então separa a espátula só para os doces. E o que tu precisa considerar na hora de comprar a espátula? Primeiro, que ela seja inteiriça de silicone. Por quê? Nas espátulas que tem encaixe com um pedaço de madeira ou algum outro material, mesmo que tu lave muito bem, pode acabar acumulando fungo e sujeira nesses vãozinhos que tem. Se for uma peça só, assim, toda de silicone, não tem onde a sujeira se esconder e tu sempre vai conseguir alcançar todos os pontos dela. É muito mais fácil de higienizar e também vai passar muito mais segurança para os teus clientes. O segundo ponto é a resistência térmica dessa espátula. Muita gente acaba comprando espátula de plástico pensando que é de silicone. O plástico pode acabar derretendo e ele vai acabar soltando algumas toxinas no meio da massa, e isso é muito perigoso. Então tu precisa sempre pesquisar e comprar um modelo que seja de silicone que suporte altas temperaturas.
O brigadeiro ele cozinha ali na média dos 100 graus. Se a espátula não for resistente ao calor, ela vai começar a se despedaçar e soltar pedaço na massa. Por isso, faz uma pesquisa antes de comprar. Essa minha aqui da Tramontina, por exemplo, ela aguenta até 210 graus. Então eu posso fazer todos os meus preparos com bastante segurança. E eu paguei menos de R$20 nela, então a gente consegue ter uma espátula de excelente qualidade pagando um preço bem acessível. O terceiro ponto é a flexibilidade da espátula e o formato dela. Ela tem que ser flexível o suficiente aqui na pontinha para se moldar ao desenho da panela, mas ela também não pode, ser muito molenga aqui no meio, porque senão o ferrinho que tem aqui vai rasgar com muita facilidade. E aí tu vai ter que descartar a espátula e comprar uma nova. Por exemplo, a minha espátula aqui, se eu dobro aqui no meio, ela nem chega a se mover, porque ela tem uma resistência muito alta. Então essa aqui seria uma espátula perfeita para mexer o brigadeiro. Ela é maleável nas pontinhas, mas aqui no meio ela é muito resistente. Então basicamente vai ser muito difícil de rasgar essa espátula. E sobre o formato, as espátulas mais ideais para mexer um brigadeiro são as que têm pelo menos um cantinho arredondado. Porque como a panela tem o formato redondo, se todos os cantinhos forem assim, não vai pegar muito bem. Inclusive, o link dessa espátula e de todos os produtos que eu tô mostrando aqui no vídeo vão estar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. O nosso terceiro item é a balança. Se tu quer vender, precisa de um padrão. E a balança digital, ela vem para cumprir essa função. Assim, tu vai garantir que todos os teus docinhos tenham o mesmo peso, o que é fundamental para calcular o custo no final do mês. Além de também evitar aquela insatisfação com o cliente. Porque imagina que o teu cliente compra uma caixa de docinhos teus. Se alguns docinhos tiverem 15 gramas e os outros 22, vai dar para perceber a diferença só no olho. Além da caixa ficar parecendo meio bagunçada, o teu cliente pode achar que ele está sendo enganado, justamente por ter alguns docinhos menores. Com a balança, os docinhos vão ficar extremamente padronizados, e tu pode testar o peso deles ao longo de todo o processo, então não tem muito risco. E o cliente sempre vai receber pelo docinho que ele pagou, então não vai ter nenhuma insatisfação. E nas receitas, a balança vai ser ainda mais crucial. Porque uma colher de sopa pode variar bastante o peso se ela estiver meio cheia ou meio rasa. E 5 gramas numa receita de brigadeiro podem fazer muita diferença e inclusive deixar a tua massa um pouco sem sabor ou com um sabor muito forte. Então o mais indicado mesmo é sempre pesar na balança para nunca ter nenhum desses problemas. E o último ponto aqui da balança é sobre a produção. Se tu planejou, por exemplo, fazer 50 docinhos de 15 gramas com uma receita, mas no final tu acabou fazendo eles com 18 porque não tinha balança, só com esses 3 gramas de diferença, no final tu vai ter perdido 150 gramas de massa. E isso vai dar 10 brigadeiros. Então no final do mês, se isso acontecer com frequência, vai impactar no teu custo. O quarto item são os saquinhos para alimentos ou o plástico filme. Qualquer um desses dois vai funcionar super bem e vão ajudar muito na durabilidade e na cremosidade da tua massa. A gente usa eles para impedir aquela crostinha de açúcar que fica em cima do brigadeiro. E eles têm que ir coladinhos na massa, não pode ficar nenhum espaço com ar. Por isso, mesmo quando tu guarda nos potes bem fechadinhos, fica a crostinha de açúcar, porque tem ar dentro do pote. Se a gente guardar nos plásticos, nunca vai ter esse problema, porque o brigadeiro vai estar bem vedado. E esses foram os 4 itens essenciais para quem quer começar a trabalhar com os brigadeiros. Os próximos itens que eu vou mostrar aqui são opcionais. E se tu não puder comprar eles agora, tá tudo bem. Eu vou te dar algumas dicas para substituir alguns desses itens caso tu não possa comprar. Mas é bem importante já ir anotando para as próximas compras, porque eles facilitam bastante a vida. O primeiro item essencial é um fouet. Se tu quer uma massa extremamente aveludada e sem nenhum gruminho, o fouet vai te ajudar bastante. Ele vai te ajudar a deixar a massa completamente homogênea já no início do processo. Mas se tu não quiser ou não tiver como comprar um fouet agora, o garfo pode ser um ótimo substituto. Ele vai ajudar bastante e vai dar um efeito parecido com o do fouet. Como vocês podem ver, os dois aqui são de metal. Então eu nunca posso chegar aqui para bater a massa e fazer assim direto na panela, porque isso aqui vai riscar todo o meu revestimento. Então o ideal, se tu prefere bater a tua massa direto na panela, é comprar um fouet de silicone. Eu sempre coloco em um pote antes, então um fouet de metal me serve bastante, além dele ser um pouquinho mais resistente. O segundo item opcional é a peneira.
Ela pode ser tanto assim de metal quanto de plástico, porque a gente não vai colocar nada quente aqui, vai ser só os ingredientes para peneirar bem antes de colocar na massa. E a peneira não vai servir só para peneirar os ingredientes antes da massa ficar pronta. Ela também serve para tirar o excesso de confeito depois que o brigadeiro já está finalizado. Ela vai ajudar a dar aquele acabamento mais limpo e profissional para o teu docinho. E eu gosto bastante de usar a peneira para finalizar os meus docinhos que são confeitados no leite em pó. O terceiro e o quarto item são uma dupla. Um é o saco de confeitar e o outro são os bicos. Eles servem para quem já quer finalizar o brigadeiro de umas formas um pouquinho mais diferentes. Ou até mesmo para quem quer trabalhar com novos sabores. Por exemplo, ninho com Nutella, ferreiro, todos aqueles brigadeiros que vão com uma pitanguinha em cima com doce de leite ou Nutella. E se tu tá começando só com o brigadeiro tradicional, não precisa comprar isso agora. Mas é interessante ir pensando nessas decorações e sabores, porque elas chamam bastante atenção. E se tu não tem como comprar um saco de confeitar e os bicos agora, não tem problema. A gente pode usar um saco de açúcar ou até mesmo os saquinhos que eu citei antes para alimentos para simular como se fosse esse saquinho. E aí a gente só faz um furinho aqui na ponta e funciona. E dependendo de como tu cortar, já vai sair com um desenho bem legal, então no início pode funcionar. Inclusive eu tenho um shorts aqui em que eu ensinei como fazer um formato diferente sem ter o bico de confeitar, então eu vou deixar ele aqui nos cards. E com esses poucos utensílios a gente já consegue fazer um brigadeiro perfeito. E o melhor, sem passar muito trabalho na cozinha. E o segredo aqui nunca vai ser ter os utensílios mais caros do mercado, mas sim os que vão se adaptar melhor ao que tu precisa. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhuma dica. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.